Bem-vindo ao canal Geopolítica com JR, né? Hoje eu vou falar aqui sobre três pontos principais em que eu vou mostrar para a gente provar que o PT não quebrou o Brasil, né? Até vir todo o processo que nós conhecemos aí, do golpe que deram, da Lava Jato, o Vaza Jato, né, da deposição da presidente eleita, e até hoje nunca acharam nem provaram sequer nada sobre ela. Uma pessoa que, a meu ver, e as investigações estão aí para provar, honesta, né, que foi retirada abruptamente, né. Vou mostrar esses três pontos aqui para vocês esfregarem aí na cara dos seus amigos coxinha, seus amigos aí bolsominions, né, e dizer que o PT não quebrou o Brasil. A Vaza Jato está mostrando aí quem foi e como foi que quebraram o Brasil para poderem assumir o poder. Mostre só esses três, porque eu não vou nem citar aqui os programas como Bolsa Família, como o Luz para Todos, como Minha Casa Minha Vida. Eu vou falar de três pontos importantes que foram políticas de governo e que deram certo. Vou mostrar aqui e provar a vocês, em cima dessas três, como eu estou certo. Um dos pontos que eu vou provar aqui que o PT não quebrou o país é esse aqui, que está relacionado com as reservas cambiais, né? O que são essas reservas cambiais aí? É uma reserva que todo país que se preze tem que ter, tem que procurar ter, porque ele garante as transações comerciais dele. Todos os países, eles comercializam, compram e vendem mercadorias no mundo inteiro, e eles precisam de moeda internacional. E a moeda internacional que é aceita no mundo inteiro é o dólar, né? Tem outras moedas aí correndo no mundo, mas a mais aceita ainda é o dólar. Atualmente ainda é o dólar. Então o que acontece? Nunca na história do Brasil nós tivemos uma reserva tão grande como nós temos agora, inclusive dando para o governo pagar tranquilamente a sua dívida externa, né? É por isso que se diz que o governo pagou a dívida externa, mas na verdade ele não pagou. Ele tem dinheiro para pagar. Se ele quisesse liquidar, liquidaria também, praticamente acabaria com sua reserva, né? O que não é bom. Então isso daí foi um trunfo que o PT deixou, que não tem o que ninguém contestar não. Isso aí é que garante que o Brasil não tenha quebrado em toda essa crise que nós passamos, política e econômica. O Brasil só não quebrou ainda por causa dessa reserva. Se não fosse essa reserva elevada, o dólar já tinha estourado aí, e com ele toda a economia já tem da bancarrota. Você não tenha nem sequer dúvida de que essa reserva aí, para mim, foi o maior trunfo em termos econômicos que o PT deixou para o nosso país aí, para o seu futuro. E para mim, sim, ele garante aí a estabilidade monetária e com isso a estabilidade financeira do nosso país. Um outro ponto importante que eu vou provar aqui que o PT não quebrou o Brasil é em relação ao emprego, né? Veja esse pequeno vídeo aqui de uma matéria da Globo na época. O Brasil fechou 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas 6 regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. Como vocês verem, né, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, né? Isso vem de um processo longo, principalmente no governo de Lula, em que ele conseguiu acertar a mão e o Brasil crescer e gerar tanto emprego assim, né? Emprego e renda. Então isso aí é histórico, o gráfico está aí, dá para ver, é a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nessa época aí teve algumas notícias, né, de se eu não me engano era um banqueiro aí ele reclamando que a taxa de desemprego estava baixa demais, encarecendo o trabalho. Porque realmente, para quem é rico, para a elite, a taxa de desemprego baixa não é bom. Não é bom porque a gente se lembra aí de matérias, eu me lembro pelo menos de matérias, de alguns setores, como por exemplo engenharia, de estar vindo gente até da Europa
para poder trabalhar aqui no Brasil, de outros países, porque a mão de obra aqui não estava dando conta e o salário que estava se pagando aqui estava melhor e compensando mais do que em países aí desenvolvidos. Então isso aí gera uma certa preocupação da elite e eles não vê também com bons olhos essa taxa de desemprego muito baixa não, né? Alguns setores mesmo estavam reclamando já dessa baixa taxa aí do desemprego. Então isso aí prova mais um ponto aí para o PT, mais um ponto aí que não resta dúvida, né, que o governo do PT não quebrou o país. Agora a gente sabe que depois desse movimento aí, começaram na reeleição de Dilma, né, a colapsar o governo. O Cunha partiu para ser presidente da Câmara, todo dia era uma pauta-bomba e a Operação Lava Jato, casando com a política de derrubada do governo. E disso tudo aí gerou uma crise sem precedentes na história, que se acumula até hoje, aumentando ainda hoje, já passando o Temer como presidente, já no governo de Bolsonaro, e o desemprego ainda não parou de crescer, pelo menos até agora, esse ano de 2019, ele ainda está dando crescimento, ou seja, o desemprego continua aumentando, né? Graças a esse golpe que está sendo muito bem desmascarado agora com a Vaza Jato aí. Mas enfim, mais um ponto aí, né, a ser colocado aí na prateleira aí do PT. Um outro ponto muito importante e que está ligado à renda é a valorização do salário mínimo, né? E Lula, a gente sabe que ele implantou um programa de valorização do salário mínimo, aonde fez a economia crescer, inclusive até a desigualdade social no Brasil caiu um pouco em relação ao que vinha acontecendo, né, nos governos anteriores. Então veja só, sem essa valorização do salário mínimo, ele que é hoje quase R$1.000, ele era para ser apenas R$573. Agora você imagina o que era que daria para comprar e para um ser humano sobreviver com apenas R$573. E o salário mínimo está na raiz do desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos todos têm um salário mínimo elevado, que dá a condição do ser humano, até com salário mínimo, ter um pouco de dignidade. O Brasil já teve um dos piores salários mínimos do mundo, até hoje ainda é um dos piores, não é mais, né, lá nos últimos, por causa justamente dessa política de valorização, mas ainda é menor que o da Argentina, por exemplo, que o do Uruguai, que o do Chile, que o do Paraguai, que de vários países aqui mesmo na América do Sul, que são muito mais pobres do que o nosso. Então essa política de valorização, ela fez com que a economia girasse. Você, quando coloca o dinheiro na mão do pobre, do trabalhador, ele gira, porque ele não tem, nem vai investir com 50, 100 reais a mais, ele só vai gastar esse dinheiro e a economia vai girar. Então essa política de valorização aí, que a nossa elite tanto odeia, né? Porque a nossa elite aqui a gente sabe que ela gosta mesmo é de escravidão. Ele foi um dos, para mim, dos principais programas do PT que fez com que a economia desse um salto aí e o país tivesse um crescimento econômico bom no período principalmente de Lula e até o governo de Dilma ali, até vir a crise, a derrubar o golpe. Então aí é mais um outro ponto aí importante, né, que prova aí que o PT não quebrou o Brasil. Então quem gostou pode mostrar aí a seu amigo aí, Coxinha, esfregue na cara dele esses 3 pontos aí. Eu não vou falar dos outros programas, porque os outros programas são programas importantes também, como Bolsa Família, Fiéis, Luz para Todos e tantos outros programas aí do PT, porque eu estou falando aqui de políticas. E políticas de governo, nós temos esses 3 pontos aí que eu citei: renda, a valorização do salário mínimo, emprego, com a questão que está ligada uma com a outra, né, a diminuição do desemprego e relação também ao câmbio e às reservas cambiais, que foi realmente um dos pontos principais econômico, como eu já falei anteriormente. E por hoje é só. Fique com Deus aí, dá um like quem gostou, quem curtiu, né? Até a próxima.